Sabe aquela frase que diz que nós somos tão doentes quanto os nossos segredos? É uma ideia bem forte, né? A sugestão aqui é que aquilo que a gente esconde lá no fundo pode de fato nos adoecer. Vamos tentar entender qual é o peso real que esses segredos carregam. Tá aqui o coração da nossa análise de hoje. A ideia é que o peso daquilo que a gente não conta pra ninguém acaba se manifestando como uma espécie de turbulência interna, sabe? É um convite pra gente olhar pra dentro e se perguntar: o que é que estamos guardando que pode estar custando a nossa paz? Então vamos lá. Qual é o verdadeiro peso dos segredos? A premissa aqui é que as nossas falhas, sabe, aquelas partes de nós que a gente prefere esconder, elas não somem no silêncio. Muito pelo contrário. É justamente no escuro que elas ganham força e poder sobre a gente. E aqui tem um ponto que é fundamental. Apenas reconhecer os próprios defeitos não adianta. Pensa só, que trágico seria fazer uma lista super honesta de tudo isso e depois trancá-la numa gaveta. A mudança de verdade fica bloqueada. É o ato de esconder que alimenta o problema e o mantém vivo. A análise nos dá uma imagem muito poderosa para a gente entender isso. As nossas falhas crescem no escuro. É como se fosse uma planta que precisa de escuridão para crescer forte. Da mesma forma, as nossas imperfeições, elas se fortalecem, criam raízes quando a gente as mantém bem longe da luz da honestidade. A dinâmica é muito clara. No escuro do segredo, as falhas florescem, ganham corpo, viram monstros. Mas quando elas são trazidas para a luz, quando são compartilhadas, elas começam a murchar. É esse contraste poderoso entre esconder e revelar que está no centro de tudo isso. E bom, que segredos são esses? Geralmente, são aqueles comportamentos que nos enchem de vergonha só de pensar que alguém poderia descobrir. O poder deles não está no ato em si, mas está todo no medo. É o medo da exposição que nos mantém prisioneiros, paralisados. E isso, claro, nos leva a uma pergunta que não tem como evitar. Se a solução é se expor, até que ponto a gente se sente confortável para fazer isso? E talvez o mais importante, para quem a gente pode se abrir de verdade? Essa questão é a ponte que nos leva de identificar o problema para finalmente buscar uma solução real. Mas, felizmente, a solução existe. E ela não está no isolamento de jeito nenhum, mas exatamente no oposto, na conexão. A saída é construir um espaço de confiança, um lugar onde a honestidade possa ser praticada de forma segura e construtiva. E a resposta para esse dilema todo é surpreendentemente específica: o apadrinhamento. A ideia é que a cura para esse poder destrutivo dos segredos está em um relacionamento de confiança com outra pessoa. E o que é interessante aqui são esses dois pilares: tempo e confiança. Isso mostra que não é uma solução mágica, não acontece da noite para o dia. É sobre construir, pouco a pouco, um relacionamento onde a honestidade total não só é possível, como também é segura. Tá, e como é que isso funciona na prática? Bom, o processo tem 3 passos bem claros. Primeiro, encontrar essa pessoa de confiança. Depois, um passo crucial, que é investir tempo para fortalecer essa relação. E, finalmente, usar essa base sólida para praticar a honestidade e trazer os defeitos para a luz. Olha, essa frase é a chave de tudo. Repara só na transformação que ela descreve. No exato momento em que um segredo é compartilhado, ele deixa de ser um segredo. Simples assim. A natureza dele muda. Ele perde todo aquele poder que o silêncio e a escuridão davam para ele. Mas atenção, não se trata de um evento único, de uma confissão e pronto. A verdadeira libertação vem de transformar a honestidade num compromisso diário. É uma prática, algo contínuo. E isso nos leva a uma ação bem prática, quase um mantra, só por hoje. Essa abordagem torna o desafio muito mais gerenciável. A proposta não é resolver a vida inteira de uma vez, mas assumir o compromisso, apenas por hoje, de trazer um segredo à luz com alguém de confiança. E para fechar, a gente fica com essa reflexão. Pensa nisso um momento. Com base em tudo isso que a gente conversou, que peso, que fardo que talvez esteja sendo carregado aí no silêncio poderia ser finalmente aliviado se fosse simplesmente trazido para a luz do dia?